Tudo bom, gente? Feliz! Tô bem feliz de estar aqui. Amém! Glória a Deus! Já que vocês estão empolgados, então levanta aí e vamos orar. Vamos usar a empolgação. Vamos usar a empolgação boa. Que a noite está muito boa, a noite está boa demais, vai continuar. Amém? Um culto como esse é para gerar transformação nas nossas vidas. Mudança de caráter, mudança de mentalidade. A gente entra aqui já mudando algumas coisas no nosso coração. Talvez a gente entra na recepção ali e a gente enxerga alguém que a gente nunca conversou e a gente se desafia a conversar. Isso já é uma mudança no nosso coração. Aí a gente chega aqui e a gente está com uma expectativa de um louvor e toca aquele louvor, ou não toca aquele louvor e toca outro e mexe com o seu coração. Alguém faz uma oração, alguém abraça você. Tudo isso é para gerar transformação. A palavra também é. Amém? Você acredita nisso? Com toda a sua força, de que reuniões como essas são para transformar as nossas vidas. É para a gente sair daqui um pouquinho diferente do que entrou. Um pensamento, uma visão, nem que seja uma opinião diferente sobre um irmão que você quebrou um tabu e foi conversar. Amém? Jesus, obrigada. Obrigada porque esse culto é sobre ti. Esse momento, essa reunião de santos, ela é sobre ti. E nós queremos ser transformados um pouco mais a cada dia. Nós queremos entender das coisas que importam para trazer o nosso relacionamento contigo um diferencial. Nós queremos compreender o que tu tem falado para a tua igreja, de que o que realmente importa não está à vista dos olhos, assim, logo que a gente entra de cara, a gente vê, não. É algo que nós podemos construir a partir do teu Espírito Santo. Então, nos leva para essa compreensão essa noite, Deus. Nos leva para esse lugar de sairmos daqui diferentes. De que essa reunião nos traga arrependimento, salvação, libertação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplaude Jesus. Pode sentar aí animado como você está. Vocês estão empolgados, vocês me empolgaram também. Já estava empolgada. Estava feliz. A mãe que acabou de ter o seu bebê gosta de sair de casa. Gosta de se ajeitar para ir ver uns amiguinhos, fazer um rolezinho. Então, isso aqui está muito legal para mim, está muito emocionante, está muito bom. Estou aqui e estou só aqui. Vou fingir que não estou prestando atenção se minha filha vai chorar lá em cima. Estou brincando. Estou só aqui com vocês. Ela não vai chorar, que eu orei bastante para ela. Ela dormiu bem essa noite. Eu pedi e ela dormiu bem essa noite. Ela está super descansada. Já deu tudo certo. Abre a tua Bíblia aí já vamos começar o aquecimento, só deixa ela aberta, enquanto eu dou uma contextualizada aqui no que a gente vai falar um pouco essa noite. Mas já abre a tua Bíblia em 1 Samuel 16, deixa ela aberta aí descansando. Vamos só retomar, gente, o que se trata essa série, esse nosso tempo muito especial, que a gente está vindo aí de um sábado após o outro, crescendo num tema. Né? Antes desse tema, teve um outro tema, a gente falou de santidade, a gente está crescendo, está numa escadinha, avançando em algumas coisas bem especiais. E a gente já falou aqui sobre quem vem primeiro em nossos relacionamentos, quem estava, quem viu. Marco trouxe aqui uma mensagem poderosa. Eu não estava nessa celebração, tá? Eu faltei, não deu para ouvir. Mas eu confesso para vocês que o título dela não foi o que eu peguei dela. Foi outra coisa. Sabe, série que surpreende? Foi um episódio que me surpreendeu. Eu saí surpresa do episódio, ouvi depois, lá no nosso You Podcast, e foi uma experiência maravilhosa. Me surpreendeu. A mesma coisa aconteceu com a ministração da Joyce. Quando ela traz o que você ama mais que Deus, eu também imaginava uma outra coisa. Também imaginava que talvez ela fosse por um caminho. Me surpreendeu. Eu já estou há 2 episódios dessa série, muito conectada nessa série. Vamos seguir com ela e espero que surpreenda não por uma pessoa que está aqui, mas que surpreenda você, porque a mensagem do Evangelho ela pode ser rica e multiplicada na sua variedade e na personalização de cada um.
Então, os nossos amigos nos surpreenderam com esses temas que eles trouxeram. E hoje, nós vamos falar, ainda dentro da série, o que mais importa. Estamos quase no final. Semana que vem ainda teremos um último episódio. Nós vamos falar quem você é quando ninguém está vendo. E eu vou seguir a linha dos meus amigos. Porque eu confesso para vocês que nessa minha última noite bem dormida, por sinal, como eu falei para vocês, virou todo o meu esboço, tá? Eu estava indo numa linha, estava tudo pronto, tudo organizado. E eu estava indo num pensamento. Espírito Santo, eu acho que é isso que você quer falar com a sua igreja. Mas meio que mudou, as coisas mudaram para mim. Não é porque eu virei mãe assim, que eu estou sensível. Mas é bem de boa hoje, gente. Ninguém vai apanhar, ninguém vai sair lanhado. Não esperem isso de mim. Eu estava me conectando com esse tema e veio vindo no meu coração o sentimento de, poxa, tem muito o que falar quando a gente diz quem você é, quando ninguém está vendo, né? Tem muita coisa para falar. Principalmente, dá para bater bastante, né? Dá para bater nos irmãos. Quem você é? O que você faz nas escondidas no seu quarto à noite? O que você faz de dia? O que você faz no seu trabalho? O que você faz escondido no banheiro? Tem pau para todo mundo. Bater em todo mundo, dá. Eu posso apanhar, você poderia apanhar. Mas essa madrugada, o jogo virou. E o Espírito Santo gosta de fazer isso comigo. E aí, nós vamos falar um pouquinho, não só sobre como a gente não pode fazer as coisas quando ninguém está vendo. Tem algumas coisas que a gente faz e nós não deveríamos fazer. Mas o tipo de relação que o Espírito Santo espera de nós, principalmente quando não tem ninguém olhando. O que nós podemos fazer crescer no mundo espiritual, no mundo invisível, onde as pessoas não estão com um holofote para você, onde eu não estou aqui com o microfone, onde o ministro de louvor não está aqui cantando, onde os voluntários não estão servindo aos olhos de todo mundo. O que nós podemos gerar em Deus, o que nós podemos ter em Deus, quando ninguém está vendo. E para já desmistificar isso, eu quero que vocês olhem uma foto. Eu espero que dê para ler. Eu daqui já não consigo ler muito bem. Vocês estão conseguindo ler o que está naquela placa ali? Mais ou menos. Tá, eu vou ler. Pietro, boa. Eu vou ler para vocês, tá? Mas é aquela coisa, a gente falava no trabalho, né, Gabi? Quando tem uma placa, é porque tem história. O Boni não está aí, né? Não está. Nosso amigo Boni. Boni tem várias histórias de placa. Aqui tem uma bananeira. Vou fazer a narrativa também, né? Porque a gente tem o podcast, então vou narrar um pouquinho para quem vai escutar. Tem uma bananeira, aí tem umas bananinhas ali, vocês estão vendo? As bananinhas. Estão vendo as bananinhas? E aqui tem uma placa, que está escrito assim, por favor, bem manual, né? A pessoa foi lá, pegou o que tinha em casa e fez uma placa. Por favor, não arrancar as bananas. Eu acho que é isso, porque eu estou meio cega também. Não apanhar os cachos de banana. É coisa do interior, gente, de Gravataí, tá? Lá do Morro Agudo isso aqui. Isso aqui é real, eu não peguei do Google. Porque se a gente for procurar as histórias de placa por aí, o brasileiro gosta de fazer umas placas engraçadas, né? Quem já não viu na internet. Mas eu estava passando por esse lugar que eu rotineiramente passo e me deparei com essa placa. Não tinha essa placa ali. E eu vou dizer para vocês, eu nunca tinha percebido que tinha banana ali. Que eu sou meio desligada, tá? Daí o Joel falou, mas como? A gente já morou do lado desse lugar aí. E eu nunca tinha visto que dava banana. Tipo assim, não, nunca me liguei. E aí, o que eu pensei? Se tem placa, tem história. Então, certamente, o coitado do vizinho, que não sei porquê, gosto de pensar no enredo das coisas, então fiquei pensando, isso aqui está para fora do pátio dele, isso aqui está num barranco. Está na rua. Então, por isso, a preocupação dele colocar uma red flag, né? Uma placa. Não apanhar a fruta, que possivelmente é dele, não sei, ele que plantou, se ele herdou, ele colocou ali a plaquinha dele. E aí eu, que nunca tinha nem visto o aviso, tem banana ali, tudo bem, não pode arrancar, mas eu nem tinha... Talvez um psicólogo social vai dizer aqui que, bom, esse é o efeito mesmo. Quem não viu, agora viu, e agora não pode pegar. Tudo isso, porque eu achei muito engraçado isso aqui,
Eu dei risada quando eu vi, porque assim, eu acho que uma pessoa que tem uma índole, né, duvidosa, e assim como eu não tinha visto, agora viu. Agora tem mais possibilidades, entendeu? As possibilidades se abriram. Eu quis trazer isso aqui justamente para dizer que não é sobre isso a pregação. Não é sobre o que você não pode pegar. É sobre o que você deve acessar. Vocês estão lá em 1 Samuel 16:7 comigo? Também está aí na tela, se você não conseguiu abrir. Vai dizer assim, 1 Samuel 16:7, nós vamos ler só esse versículo. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? A gente está na série, o que mais importa. E nós estamos falando sobre quem você é, quando ninguém está vendo. O que nós temos nutrido, gente, com o Senhor, quando estamos sozinhos com Ele? Quando a gente não está na celebração. Quando a gente está na rotininha lá da nossa semana, da nossa quarta-feira, do nosso sábado de manhã, da nossa segundou. O que a gente está gerando? Eu digo para vocês que é do caráter de Deus, é muito do caráter de Deus, tomar como base das ações humanas externas o que tem no coração. E Ele sempre mostrou esse ladinho do caráter dele, viu? Desde o início. O que está do lado de dentro, o que é invisível, o invisível aos olhos, é mais importante, é um ponto de partida. Com isso, eu não estou rejeitando as suas belas ou não atitudes, ou que pode ser que venha um fruto ruim de você. Eu estou falando de um ponto de partida que para Deus importa mais. Vai ser mais importante o que está do lado de dentro. A intenção das coisas. E é bem difícil, né? Isso é bem subjetivo. Por isso que isso é coisa só de Deus, porque só Ele consegue vasculhar um coração e saber as intenções. Mas a verdade é que nós precisamos acreditar nisso como verdade. Porque senão a gente começa a inverter muitos valores. A gente começa a trabalhar para parecer coisas que a gente não é. E a gente perde a oportunidade de, quando ninguém está vendo, semear as coisas certas. Trabalhar o nosso coração para ele crescer do tamanho certo. Para que daí sim, quando em público, quando todo mundo vê, a coisa certa é sair de nós. Não a coisa certa sair porque ela tem que sair. Não eu não roubar o cacho de banana porque eu simplesmente... para mim essa placa é ridícula. Para muitos de vocês também. Mas para o brasileiro não é. Isso fala sobre caráter. Não é a primeira placa desse tipo, de alguém que chegou lá em algo que plantou, em algo que trabalhou, e que deixou lá por um tempo, e que saiu, e voltou e não estava mais, porque às vezes a intenção dos homens está corrompida. Eles tomam o que não é seu. Isso fala sobre a intenção do coração. E nós acabamos de ler nesse texto, que para Deus isso importa. Desde sempre foi assim. O homem vê a aparência, mas a intenção, a ciência, a consciência do coração, é o que ele vê primeiro. A partir disso, nós temos boas atitudes. A partir disso, nós temos até tentativa e erro. Até eu realmente estou tentando acertar. E eu errei. O próprio Deus sabe. Eu acredito que vocês já se conectaram a essa série no sentido de que ela é uma real continuidade do tema anterior, de santidade. Então, a gente trazer o que é importante é para você ter um alicerce, para você andar almejando santidade. E você prestar atenção em quem você é, quando ninguém está olhando, é fundamental. Vai ser muito raso, nós vamos ter problemas, você vai ter problema. Se a sua vida for só ativa, amorosa a Deus, intensa, disposta, alegre, bonita, quando as pessoas estão aqui olhando para você. Quando você está com o microfone na mão, ou quando você está ministrando alguém em oração, ou quando você está no seu link, ou quando você está servindo, ou quando, enfim. Vai ser muito difícil a sua vida, se o seu padrão externo for sempre a sua base.
se você não se importar com a intenção do seu coração. Se a intenção do seu coração parar na mesmice de você achar que faz sentido você viver uma vida de aparências. Não é isso que Jesus quer de nós. Não foi isso que Deus desenvolveu desde o início da humanidade até Jesus. Considerar e refletir quem nós temos sido quando ninguém está olhando é importante, porque é com isso que Deus se importa primeiro. Esse é o ponto de partida de Deus para realizar muitas coisas. Lá em Mateus 6, 1 ao 4, Jesus vai falar, vai dar uma recomendação para aqueles que fazem boas ações. E foi um pouco mais para esse lado que eu fui. Então, assim, você não pode fazer algumas coisas. Mas você também, quando fizer algumas coisas, não deve ser com a intenção errada. Esse texto de Mateus 6, vamos abrir lá rapidinho? Ele vai dar uma orientação muito específica. Mateus 6, 1 ao 4. Para quando as pessoas, para quando os sacerdotes, para quando a humanidade for fazer, então, a sua boa prática, para fazer de um jeito correto, de um jeito acertado. E esse diz assim, Mateus 6, 1 ao 4. Tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas. Tá? Isso aqui é Jesus falando. É que o capítulo começa assim, no meio, ele já está dando algumas orientações para os discípulos e para quem está ouvindo por ali perto. Tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Porém, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. O 3. Mas quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que fez a tua mão direita. No 4. Para que a tua esmola seja feita em secreto. O teu Pai que vem em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. Jesus está seguindo o padrão do seu Pai e dizendo, olha, vocês só não podem fazer algumas coisas, mas isso, né, a galera estava ali descobrindo ao andar com Jesus, mas quando vocês fizerem coisas boas, que seja nesse padrão, que seja assim, desse jeito. Ele dá para quem vai fazer um padrão ao qual andar. Quando você fizer, que seja realmente com a intenção certa. Que não seja para sua vanglória, para os outros verem, que seja porque é genuíno. E onde nós construímos isso, gente? Onde nós construímos isso? Em que lugar? No mesmo lugar onde você dá as esmolas, é o lugar onde você pensa em dar a esmola? Isso vai vir de um lugar que é o seu coração. Esse lugar onde, às vezes, só você está vendo. Eu quero que você saia daqui pensando muito, não no que você não pode fazer quando você está sozinho. Porque, de alguma forma, você sabe, esse livro te mostra, mas que você saia ansioso de gerar coisas novas quando você está só com o Senhor. Porque isso é o que verdadeiramente importa. Nós cremos na onisciência, na onipresença de Deus. Ele está aqui em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. O quanto isso tem impacto na nossa vida? Ou isso é muito assustador, e a gente fala, meu Deus, Ele sabe. Ou isso pode até nos dar uma sensação de, Ele sabe. Eu não preciso provar de um jeito que as pessoas todas entendem. Eu preciso dar os meus frutos, mas Ele sabe. Você parou já para pensar nisso? Que sim, pode ser assustador, mas ao mesmo tempo isso pode ser reconfortante. Sabe quando você quer contar uma história para alguém e aí você tem que contar todo o contexto? Aí eu já estou numa fase que eu tenho preguiça. Aí eu reúno todas as amigas que eu quero que saibam e eu falo uma vez só. Faz que nem... Eu estava lembrando, a Jéssica fez isso quando ela ganhou o bebê. Ela fez um relato de parto num áudio só. Aí ela ia enviando para todas as amigas o relato de parto dela, um áudio de 5 ou 6 minutos. Adorei ouvir, gente. Aí eu pensei, não, vou fazer isso também, que vai dar uma economizada. Eu já estou nessa vibe também, Jéssica. Eu reúno todo mundo. Eu não te mandei ainda, mas eu não mandei para ninguém. Não deu tempo, eu não fiz.
Eu vou fazer, vocês vão receber aí, segurem. Não deu tempo. A vida da mãe é uma loucura. Mas sabe, é importante a gente pensar nesses padrões de Deus como a necessidade de onde Ele quer nos levar, onde Ele realmente quer que a gente esteja com Ele. Numa vida com Ele, numa vida juntos com Ele. Nós podemos ficar aliviados de saber que Ele sabe do contexto. Ele sabe do contexto. Você não precisa contar várias vezes, você não precisa justificar. E aí isso pode ser assustador para você, ou pode ser muito bom. O que você tem implorado para justificar para Deus que Ele já sabe? Ou você tem entendido que Ele faz parte da sua vida verdadeiramente? E que você não precisa ficar contextualizando Ele do seu caráter. Ele prova do seu caráter e é uma prova boa. É um gosto bom. O que você é quando ninguém está vendo é a base genuína das suas ações. O fruto mais original, sabe? O fruto que você vai deixar sair para fora, ele vai vir dessa base. E por mais que você se esforce para então algumas coisas parecerem o que não são, uma hora vai ficar difícil sustentar. Viu? O maravilhoso de Jesus, seu caminho, a verdade e a vida, é que Jesus é eterno. Então eu digo para vocês, essas três coisas também são. Até Ele dizer que não mais. O caminho, a verdade e a vida. A vida tem uma vida eterna para você. A verdade, ela é uma só. O caminho ainda existe enquanto há tempo. Uma hora deixará de existir. Mas isso tudo são coisas que sempre estão. O que é a verdade que você tem estabelecido e deixado sair? Se você valoriza mais as expressões externas do que aquilo que tem dentro do seu coração, aquilo que você faz lá no seu secreto, se você acha que é mais importante você parecer um bom voluntário, um bom servo de Deus, uma boa pessoa com o microfone na mão, do que nutrir isso verdadeiramente, daqui a pouquinho você vai quebrar. Não é maldição, não é profecia negativa. Você vai quebrar. Nós não queremos isso para você. Por isso nós estamos te dizendo que o que mais importa vem de um lugar que está oculto. Quem você é quando ninguém está vendo? Se o que você vive em secreto, na sua mente, viu? Também conta, ou nas suas atitudes quando está só você. Ou para os casados há mais de 15 anos que sente que você e a outra pessoa são quase uma pessoa só, e aí você é você mesmo na frente daquela pessoa ali. Isso é mais quem você é do que quando eu estou aqui. Parece óbvio, né? Mas nem sempre é. Eu lembro do meu pai dizer isso com bastante força para a gente quando pequenas. Púlpito e microfone é 10% da sua vida. Isso aqui, talvez menos até. A gente está vivendo uma dualidade na nossa existência. Hoje há rede social, hoje tudo que a gente vive ao nosso redor, isso está passando para a gente como sempre uma dupla coisa, né? Quem nunca postou uma foto lindo, maravilhoso, de quando foi para Gramado, lá, de casa, de pijama, escabelado? Isso aí é a dualidade da vida, gente. É a coisa dupla da nossa vida atual, onde nós temos as coisas que parecem, as coisas que estão ali para um grupo de pessoas ver, e o que realmente está acontecendo aqui dentro. Esse é um exemplo. Então nós temos o que as pessoas veem e o que nós somos verdadeiramente. O maior problema é quando nós acreditamos que o que as pessoas veem é quem nós somos. E não é assim. Esse texto que a gente leu, eu quero contextualizar vocês, ele é um texto que foi falado no contexto da história de Davi. Esse que a gente leu primeiro, o primeiro que a gente leu. Volta lá em 1 Samuel. Volta lá em 1 Samuel 16, deixa aberto lá. Para essas letrinhas irem falando contigo.
Isso foi dito para Samuel, de Deus, quando Samuel estava procurando o próximo rei de Israel. E o que acontece é que ele chega na casa de Jessé para ungir um dos filhos. E o filho ungido foi Davi. Entreguei já contei o final da história. Foi Davi. Só que o que Samuel estava vendo eram alguns dos irmãos de Davi. Ele ainda não tinha visto Davi, porque Davi estava trabalhando. E ele estava achando tudo muito bom, ele estava vendo tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. Um homem de boa aparência, o outro irmão ali, parecia que manejava bem ali a arma. O outro irmão também imponente, uns guri bonito, uns guri de respeito. E aí ele estava ficando intrigado com a aparência dos irmãos, e aí Deus diz isso para ele, nesse contexto, olha, o homem vê o externo. Eu rejeitei todos esses daí. Eu rejeitei esse. Eu vejo o que está para o lado de dentro. A loucura é que até esse menino que então é ungido, Samuel, encontra ele, ele vai ungir Davi, e dali vários anos, a Bíblia vai contar ali uns 13 a 15 anos, é que ele vai ser rei. Só que enquanto ele não foi rei, para esse contexto, onde o profeta ouviu essa mensagem, ó, eu vejo o que está do lado de dentro. Esse cara que ficou 13 a 15 anos esperando para tomar posse como rei, vejam bem, a gente não está falando que nem eleições, né? Que tipo, ganha em outubro, toma posse em janeiro. Não, a gente está falando de anos. Enquanto ele não era um homem público, algumas coisas ele viveu. E eu queria que a gente saísse daqui com esses tópicos bem claros. Para ser prático o que eu estou dizendo para você, porque talvez você dormiu até aqui, né, Marco? Mas agora, você sai daqui, então, com esses tópicos, você sai daqui, então, com essa parte, com esse exemplo bíblico de estar oculto, de não estar mostrando para todo mundo ver, de ser privado, de ser secreto. Nosso amigo Davi, ele vai, mesmo depois de ser ungido rei, ele vai seguir sendo um pastor de ovelhas. Vejam bem, não subiu para a cabeça. Ele continua fazendo o que tem que fazer. Ele faz com responsabilidade o que tem que ser feito. No secreto. Vocês imaginam esse cara? Gente, eu vou ser o próximo rei de Israel, mas cheiro de ovelha, cheiro de cocô de ovelha. Ele tratando as ovelhinhas. A ovelha fugiu no frio, indo buscar. Mas espera aí, o cara vai ser rei. Mas responsabilidade, viu? E digo mais, ele ganha outra responsabilidade, porque bem nessa época ele divide a atenção dele indo até Saul e tocando para ele. Então aí ele ganhou jornada dupla. Mais uma, ele estava lá, o pai do Cris. Tinha 2 empregos. Tocar para Saul, cuidar das ovelhas. E ele segue fazendo isso com responsabilidade. Ninguém vendo ele como rei ainda. E ele lá, cuidando das ovelhinhas, com o cheiro do pasto. Se elas fugiam, indo resgatar, administrando o rebanho, indo tocar para Saul. Tendo contato. Gente, isso é um negócio confrontador, tá? Tendo contato com o reino e o trono. E ele sabendo que ele foi ungido como rei. Vejam vocês. Parece que dando uma, sabe? Dando uma cavocadinha. E aí, Davi? E aí, vai esperar mesmo? Seria diferente se então ele foi ungido e vou ficar aqui só com as minhas ovelhinhas. Não, ele fazia uma jornada até o rei, via o rei no trono, atormentado, angustiado, tocava, salvava um pouco a alma do rei, voltava com disciplina e responsabilidade para o seu lugar. Ninguém estava vendo, ele não era um cara público. Esse trecho que eu li, esse trecho que eu citei, está lá em 1 Samuel 17,15. Outra coisa. Davi vai seguir respeitando a autoridade do atual rei de Saul. Ele vai decidir, além de ele continuar honrando isso, só o fato dele fazer isso e não ficar almejando o trono, de ir ver o rei tocar para ele, não ficar almejando o trono, já é respeito àquela autoridade. Mas mais do que isso, ele decide nutrir perdão e não vingança, porque em alguma altura dessa relação dos dois, o próprio Saul vai
vai reconhecer a liderança de Davi depois de algumas coisas acontecerem, alguns episódios acontecerem, e ele vai perseguir Davi. E nessa perseguição, Davi, em nenhum momento, desonra esse rei. Esse rei atual, que poderia estar sendo injusto, poderia estar errado, mas ele não vai ser desonrado. No secreto, Davi vai nutrir dentro dele um sentimento de honra por alguém que o persegue. Ele não busca vingança, ele continua honrando. No secreto, gente. No secreto. Quando ninguém estava vendo. Às vezes, os soldados confrontavam ele. Tá, mas esse cara está te perseguindo. Ele teve oportunidades, e essa está lá em 1 Samuel 24:6. Oportunidade de matar Saul. Porque Saul estava tentando matar ele. E ele não faz. Ele não faz. E ele diz, não vai ser da minha mão que isso vai acontecer. Eu não posso ir contra o meu pai Saul. E o terceiro tópico, e último. Quando chega o momento de ser rei, Davi não o toma. Ele é colocado lá, Deus entrega isso para ele. Esse versículo eu queria que a gente lesse. Abre lá comigo, em 2 Samuel. 2 Samuel 2:4. Esse eu gostaria que a gente lesse. Vai dizer assim: vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Antes disso, lá em 2 Samuel 2:1, Davi pergunta para Deus. Ele não estava em Judá. E aí tem a morte de Saul, não foi pelas mãos de Davi, foi em guerra, em luta, em uma batalha. E ele pergunta para Deus: é agora, eu devo ir para Judá, porque lá em Judá tem um burburinho de que estão querendo me conclamar rei. E aí Deus diz, vai. Aí ele chega lá e os anciãos o proclamam rei. Depois de 15 anos, 13 a 15 anos. Queridos irmãos, eu quis trazer a história de Davi como algo palpável para a gente ver. E falar da importância de construir bases fortes, sólidas, sinceras, genuínas no secreto. Essa intenção é que vai nos levar em direção a ser o que nós devemos ser em público. A Bíblia diz isso, tem uns autores muito bons que falam isso também. O autor do Pequeno Príncipe vai dizer, só se vê bem com o coração. Quem é que lembra dessa frase bonita? É lindo esse livro. O que importa mesmo, o essencial é invisível aos olhos. É isso. A sua reputação pública pode ser injusta, mas a sua vida secreta não vai negar quem você é. Por isso que ela tem tanto peso, tanto valor. Por isso que ela deve ser considerada primeiro. Porque pode não haver uma justiça pública até o fim da sua vida, mas também até o fim da sua vida. Quando ninguém vê, você está nutrindo as intenções certas, é suficiente. Não é sobre você se tornar rei, viu? Não é uma palavra, uma ministração sobre um sabor de mel que a vida tem, sobre uma revanche. Não é sobre isso. É sobre você fazer o que tem que fazer, inclusive quando ninguém está vendo. Principalmente quando ninguém está vendo. E não sobre o rolo de não podes que você não pode mesmo fazer. Mas sobre o tipo de relação que você deve ter. No seu secreto, o que você precisa fazer mais ou deixar de fazer. Seja prático, talvez hoje você precise parar de fazer algo que você sabe que está muito errado que você está fazendo.
que está muito fora do caráter de Deus, que é esse que olha a intenção do coração. Talvez tenha algo no seu celular que você tem que apagar. Talvez é um nível de conversa que você tem que parar de ter. Muitas coisas. Talvez é um tipo de... Talvez você é viciado em mentir, em roubar, pegar o que não é seu. Talvez você pegaria as bananas ali com ou sem placa. Pare com isso. Mas mais do que isso, o que vai manter você sem regredir e fazer isso, é você fazer as coisas certas, é você viver para Deus, é você se relacionar com Ele de verdade, é você tornar Ele parte da sua vida, trazer Ele para dentro. Quanto tempo Ele realmente não sabe o que está rolando no seu coração? Olha, Deus, o Espírito Santo está muito sobrecarregado comigo nos últimos 2 meses. É verdade o que dizem, hormônios. Cada dia temos uma Dani com uma intensidade nova, voltando ao normal, ou não, ou se é o meu novo normal, não sei, vamos saber. Mas Ele está dentro. Estou com vontade de chorar, gente, porque é de chorar mesmo, quando você quer dormir e você não pode, tá? E aí, quando eu estou assim, eu trago Jesus para dentro. E eu estou aqui, ó. Ai, Jesus, segura aqui nós duas. Alguém vai dormir, e espero que seja ela primeiro. Há quanto tempo você não traz Ele para dentro? Pode ser o mesmo dilema todo dia. Pode ser a mesma circunstância ofensiva do seu coração todo dia. Pode ainda assim ser o que você deve parar de fazer todo dia, mas traz Ele para dentro. Quando ninguém está vendo, traz Ele para dentro, traz Ele para o assunto, traz Ele para o relacionamento. Traz Ele para esses dilemas e constrói de dentro para fora algo realmente libertador. Pode ser como rei, pode ser como profeta, pode ser como o melhor voluntário que você pode ser como o melhor e deve ser o melhor filho de Deus que você pode ser para Deus, obediente, diligente, que honra, que é assertivo, que escuta o Espírito Santo. O que mais importa quando ninguém vê você é sim o tipo de relacionamento que você tem com Deus. E hoje ele pode estar banalizado, hoje ele pode estar muito desconstruído, até demais. Mas Jesus quer restaurar isso para você. Você está aqui pela graça e a misericórdia do Senhor e tem sempre, sempre um caminho para você se arrepender. Fica de pé aí no seu lugar. Fica de pé aí, vai estar aqui na tela, mas eu vou ler para você. O que esse cara, que nós podemos tomar como exemplo, trouxe para a gente refletir. Que faz todo sentido, com toda a postura que ele teve como homem antes de reinar e depois reinando. Homem, gente da gente, que teve as suas falhas. Mas esse cara disse isso. Talvez é o que você precisa dizer hoje para o Senhor. Sonda o meu coração, Senhor. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me. Conhece as minhas inquietações. Vê se há no meu caminho algo que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Talvez hoje essa também é a sua oração. Eu quero orar por você. Eu quero que como igreja nós oremos. E eu acho muito difícil que você não tenha o que aperfeiçoar aí quando está sozinho com Deus, viu? Mas todo caso, seja livre. Mas eu te incentivo a fazer essa oração. E se alguém, algum irmão, se você veio aqui hoje, desejando que alguém orasse por você, vai ser esse momento. Você vai levantar a sua mão e o pessoal do You Pray vai ir até você e vai orar contigo. Você não vai sair daqui sem uma oração. Se vem à casa de Deus, você vai sair daqui com intercessão. Mas nós vamos orar todos juntos na consciência dessa mensagem. Na consciência do que o que nada mais importa, quando ninguém está nos vendo, significa que é uma busca muito mais forte, talvez, do que nós estamos tendo hoje com Deus. Muito mais intencional. Não a sua lista de placas,
de que você não pode roubar a banana, não os seus não posso, mas tudo que você pode com Jesus, tudo, toda a profundidade de um relacionamento, todo acolhimento, toda a vontade de viver de novo, todo o entusiasmo, toda a fé multiplicada, toda a cura, todo o renovo, toda a vitória sobre o pecado, porque talvez quando você parar de lutar contra a pornografia e se jogar para Deus, você vai conseguir se abrir para outra coisa. E ele vai tomar o espaço que era de um pecado.